dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Casarim, eu vou acompanhar você nesse treinamento de NR12, tá? Seja bem-vindo aí à nossa plataforma de ensino à distância da Quality Neurosafety. A NR12 é uma das maiores normas que a gente tem hoje em atividade, né? Válida no país, tá? Eu vou passar um videozinho daqui a pouquinho e o menino vai dizer que são 167 páginas mais uma cartilha. Então eu vou tentar sintetizar no menor número de vídeos possível aqui o mais importante, né, que a gente precisa passar para você sobre a NR12, ok? Não sei se você está assistindo esse vídeo durante o dia, à noite, né, final de semana, né, mas vamos tirar o maior proveito disso. Qualquer dúvida que tenha, é só deixar no link da plataforma, e aí eu vou ter o maior prazer em responder ou em buscar a resposta para te ajudar, ok? Vamos ao vídeo que ele é bem sintetizado. E hoje a gente vai falar sobre a NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, uma das maiores normas regulamentadoras que a gente tem atualmente. São 167 páginas. Isso sem contar a cartilha de segurança em máquinas para couro e tratamento de efluentes. Essa cartilha também está no site da ENIT, que é um site que a gente sugere que o pessoal veja as normas regulamentadoras, que é um meio oficial de comunicação, e as normas lá estão sempre atualizadas. Então essa cartilha também está no site da ENIT, logo abaixo ali da NR12. Essa cartilha já tem outras 64 páginas. Então são 167 páginas da NR12 com 64 páginas da cartilha, que é uma cartilha que aborda um tema bem específico, mas se for juntar as duas orientações, a gente passa de 200 páginas aí. Então a NR12 é uma norma enorme e bem complexa. A NR12 foi publicada em 1978 pela Portaria 3214. De lá para cá passou por 18 alterações, incluindo 2 instruções normativas que preconizam algumas atividades referentes à fiscalização e influenciam diretamente no tratamento da norma. A NR12 é subdividida em 18 subtemas. Posterior a esses subtemas, ainda vem 12 anexos. Então é uma norma realmente muito grande, que por si só já caberia uma websérie, né? Fazer uma websérie NR12, ia ficar bacana. Mas, como o nosso intuito aqui não é destrinchar as normas, e sim fazer um resumo, um apanhado com alguns pontos mais importantes, então a gente, obviamente, não vai ter como fazer uma abordagem tão específica sobre toda a NR12, principalmente por ela ser tão grande. Mas a gente vai tratar aqui de alguns pontos centrais que consideramos mais importantes. Logo de cara, a gente tem os princípios gerais da NR12. E a NR12, na verdade, ela traz diretrizes muito amplas com relação a máquinas e equipamentos, desde a fase de projetos até a fase de utilização dessas máquinas e equipamentos. Desde a sua fabricação ou importação, né, vai depender do caso, até a sua comercialização. As disposições da norma abrangem equipamentos novos e usados, exceto quando houver a especificação em determinado item ou subitem com relação ao estado de uso desse equipamento. Fora isso, a norma vai trazer sempre uma abordagem diferente, tanto a equipamentos novos quanto a equipamentos usados. Além disso, máquinas e equipamentos destinados à exportação ficam isentos do cumprimento dos requisitos técnicos da NR12, que é algo meio óbvio, né? Já que vai exportar, essa máquina, esse equipamento, precisa cumprir os requisitos técnicos do país para o qual será destinado. Vale ressaltar também que a NR12 não se destina a um determinado grupamento de maquinários, como, por exemplo, aqueles maquinários impulsionados por força humana ou animal, aqueles que não possuem mais funcionalidades produtivas, por exemplo, maquinários antigos expostos em feiras, eventos, museus, eletrodomésticos. Já pensou? Tem que ler a NR12 para utilizar um equipamento em casa, uma air fryer da vida, um liquidificador, uma batedeira.
dentro de casa. Então a NR12 não se destina à utilização de eletrodomésticos. Por último e não menos importante, máquinas certificadas pelo Inmetro. Ainda dentro dos princípios gerais, a NR12 traz outras informações que são comuns a outras normas, com relação, por exemplo, à utilização das medidas de proteção. A NR12 também traz aquela hierarquia das medidas protetivas e o EPI também é a última opção de medida protetiva a ser adotada. Antes do EPI, a gente tem os equipamentos de proteção coletiva e as medidas administrativas. Essas orientações também constam em outras normas regulamentadoras. É um consenso diante das normas. Um dos subitens da NR12 tem o título de riscos adicionais, o que é de extrema importância, porque mostra que a norma não está se referindo, se preocupando apenas com questão relacionada à segurança do trabalho nos maquinários e equipamentos em si. Ela traz outros riscos adicionais que podem ser inerentes às máquinas e equipamentos e que não devem ser deixados de lado, como, por exemplo, substâncias perigosas, e aí pode ser substâncias químicas ou biológicas, para quem atua com máquinas e equipamentos na indústria farmacêutica ou numa fábrica de reciclagem, por exemplo. Tem máquinas e equipamentos que podem expor os trabalhadores a radiação ionizante, radiação não ionizante, vibração, ruído, calor. E aí, no caso do calor, seria por fonte artificial, porque é advindo do maquinário. Então a gente tem que ter atenção aí com a questão da insalubridade e até da aposentadoria especial. Combustíveis inflamáveis, explosivos, superfícies quentes do maquinário que podem causar uma queimadura na pele caso haja um contato. Então, esse trecho da norma falando sobre riscos adicionais traz diversos outros riscos que podem expor os trabalhadores além dos riscos existentes no próprio manuseio das máquinas e equipamentos. Um outro tópico que sempre levanta dúvida dentro da NR12 é com relação à capacitação, até porque a própria norma ela preconiza que a manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem ser realizados por trabalhadores habilitados, capacitados ou qualificados e autorizados para esta finalidade. A capacitação deve acontecer antes do trabalhador iniciar as suas atividades, antes de ele começar a mexer naquele maquinário, que é uma coisa meio óbvia. E a carga horária vai ser definida pelo empregador, mas precisa ser suficiente para que o trabalhador absorva o conhecimento necessário de modo a executar as suas atividades de forma segura. O conteúdo programático tem que ser de acordo com o anexo 2. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os anexos. E o anexo 2, ele traz o conteúdo programático para diversas capacitações em máquinas e equipamentos. Além disso, precisa ser ministrado por profissional qualificado para essa finalidade, com a supervisão de um profissional legalmente habilitado. Em microempresas e empresas de pequeno porte, essa capacitação pode ser ministrada por um trabalhador da própria empresa que tenha recebido a capacitação anteriormente por um profissional qualificado e a supervisão de um legalmente habilitado. Então, na verdade, esse cara vai replicar o conhecimento que ele recebeu anteriormente. As reciclagens das capacitações devem ser realizadas sempre que houver necessidade, alguma alteração no maquinário, no layout ou na forma de produção. Finalizando essa parte de capacitação dentro da parte normativa, a gente vai chegar aos anexos da norma, que são 12 anexos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que eles abordam. O anexo 1 traz requisitos para uso de detectores de presença optoeletrônicos. Embaralhou a cabeça aqui, optoeletrônicos. Na realidade, são sensores que vão detectar a presença de alguma parte do corpo do ser humano para que a máquina interrompa as suas atividades e não prejudique a saúde do colaborador, não cause um acidente e nenhum tipo de ocorrência negativa. Esses sensores, eles fazem com que as máquinas parem antes do acidente acontecer. O anexo 2, como a gente citou um pouco antes, é o conteúdo programático de capacitação. Então dispensa um pouco da abordagem sobre esse anexo, porque o próprio título já é autoexplicativo. O anexo 3 fala sobre meios de acesso a máquinas e equipamentos.
porque vários tipos de maquinário têm meios de acesso diferentes. Alguns têm escada, alguns têm rampa, alguns têm passarela, elevador, plataforma, enfim. Seja qual for o meio de acesso a esse maquinário, e em qualquer etapa produtiva, tá? Abastecimento, inserção da matéria-prima, retirada do produto final, qualquer etapa, o meio de acesso a essa máquina ou equipamento vai ser orientado pelo anexo 3 da NR12. O anexo 4 é o glossário. O glossário é aquela definição de vários termos utilizados ao longo da norma. O anexo 5 preconiza a utilização de motosserras, motopodas e equipamentos similares. O anexo 6 estabelece requisitos específicos para segurança em maquinários de panificações e confeitarias. Amassadeira, batedeira, cilindro, laminadora, fatiadora de pão, moinho de farinha de trigo. A segurança para a utilização desses equipamentos está preconizada no anexo 6 da NR12. O anexo 7 estabelece requisitos de segurança na utilização de equipamentos utilizados em açougue, mercearia, bares e restaurantes, como, por exemplo, serra-fita, amaciador de carne, moedor de carne, estão preconizados no anexo 7. O anexo 8 fala sobre prensas e similares, como guilhotina e outros equipamentos que servem para cortes e prensa de materiais diversos. O anexo 9 fala sobre injetora de materiais plásticos, é um maquinário específico que trabalha com molde de materiais. Você injeta um plástico quente dentro do molde, o molde vai, obviamente, moldar o material que você está fabricando, aguarda esfriar e retira o material pronto já frio. O anexo 10 traz as orientações para a utilização segura de máquinas na fabricação de calçados e afins. O anexo 11 fala sobre máquinas e implementos no uso agrícola e florestal. E por último, e não menos importante, o anexo 12 fala sobre equipamentos de guindar para elevação de pessoas para que elas realizem trabalhos em altura. Esse anexo preconiza a utilização de cesto aéreo, cesto acoplado e cestos suspensos, que são utilizados para levantar, para elevar trabalhadores que precisam realizar trabalho em altura. Bom, como a gente pode ver, a NR12 é realmente enorme. Foi muito difícil fazer um filtro dos principais temas que ela trata, dos pontos centrais, até porque, por ser tão grande e tratar de tantas máquinas e equipamentos, ela acaba sendo muito importante para diversos tipos de profissionais, atuando nas suas áreas específicas. Inclusive, a NR12 ela traz um pouco daquela questão da multidisciplinaridade. Em diversos trechos da norma, ela exige a presença, exige o trabalho de um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, por exemplo. Realmente é muito grande, né? Bastante material aí, mas não se preocupe, desculpa, você não vai precisar decorar tudo isso, tá? Porque existe aí uma série de fontes de consulta para quando for necessário a gente buscar maiores informações. E a gente vai encerrando por aqui essa parte do vídeo, né? Falando aí de princípios gerais. E eu volto daqui a pouquinho aí com outro vídeo, trazendo essa parte de princípios gerais um pouquinho mais detalhado para você, ok? Então até daqui a pouquinho.